Seja bem-vindo à 59ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule, caso exista, se não existir, justifique os limites presentes no item A e no item B. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo pelo item A. Temos aqui limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2, quando a variável x tende a 2 pela direita. Observe, esse sinal positivo aqui, ó, no canto superior direito aqui do número 2, representa que a variável x está se aproximando de 2 a partir de valores maiores do que 2. Ou seja, está se aproximando de forma decrescente. Agora, observe que a g de x, a função g de x, ela é definida pela seguinte regra. G de x é igual a x se x for maior ou no mínimo igual a 2. E ela é igual a x ao quadrado sobre 2 se x for menor que 2. Ou seja, para qualquer valor de x menor que 2, g de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Agora, para qualquer valor de x igual ou maior do que 2, g de x vale x. Agora, observe, nós estamos aqui estudando o limite da função g de x, né? Quando a variável x tende a 2 a partir de valores maiores do que 2. Então, se nós estamos partindo de valores maiores do que 2, então é óbvio que a nossa g de x vai ser igual ao quê? A x. Porque g de x é igual a x para qualquer valor de x maior ou no mínimo igual a 2. Aí você pode pegar e se perguntar nesse momento, mas calma aí, eu não estou entendendo essa aproximação pela direita, partindo de valores maiores. Bom, para ficar fácil de você compreender, veja aqui, ó, o plano cartesiano. Aqui nós temos a abscissa x, a ordenada y. E nós estamos aqui, ó, nos aproximando de 2, ó, de forma decrescente, partindo de valores maiores do que 2. Então, nós estamos aproximando, ó, da direita para a esquerda, ou seja, partindo da direita até chegar no x igual a 2. Nós estamos estudando o limite, ó, nessa aproximação aqui, ó, decrescente, partindo de valores maiores do que 2 até chegar em 2. Agora, retornando aqui para o exercício. Nós teremos, portanto, ó, limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2, quando a variável x tende a 2 pela direita, vai ser igual a limite de x menos 2 sobre x menos 2, quando a variável x tende a 2 pela direita. Agora, observe, g de 2 vai ser igual a 2, por quê? Se g de x vale x, g de 2 é o valor da g de x quando x for igual a 2, portanto, ó, vai ser 2. Agora, temos esse sinal negativo na frente, que representa que tem o quê? Menos 1 multiplicando a g de 2. Então, menos 1 vezes a g de 2, que vale 2, dá menos 2. Agora, x menos 2 sobre x menos 2 dá 1. Então, vamos ficar com limite de 1 quando a variável x se aproxima de 2 pela direita. Agora, lembre-se do seguinte, ó, propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite de uma função constante é a própria constante. Nós temos aqui, ó, 1 é uma constante, logo o limite de 1 quando x tende a 2 pela direita vai ser igual a 1, pois o limite de uma função constante é a própria constante. Agora, por que isso? Por uma questão muito simples. Lembre-se, ó, quando se trata de uma função constante, você deve se lembrar que o valor da constante vai ser o único correspondente em y para qualquer valor de x que faça parte do domínio dessa função. Vai ser sempre assim, ó. Sempre que nós tivermos uma função constante, nós teremos o quê? Que a constante vai ser o único correspondente em y para qualquer valor de x que faça parte do domínio da função. Por isso que o limite de uma função constante é a própria constante. Agora, prosseguindo, indo para o próximo item, item B. Limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2. Quando o limite da variável x agora, ó, tende a 2, não é mais pela direita ou pela esquerda, não. É tende a 2. Só que, novamente, ó, a g de x é definida pela mesma regra, né, pela mesma lei do item A. Só que para comprovar esse limite agora, o que a gente vai ter que fazer? Bom, nós vamos ter que estudar os limites tanto pela direita quanto pela esquerda. Ou seja, os limites laterais.
Então nós vamos estudar aqui, ó, a aproximação de 2, tanto partindo de valores, ó, inferiores a 2, partindo aqui, ó, da esquerda, tanto de valores, ó, superiores a 2, partindo de valores aqui, ó, maiores do que 2, ou seja, vamos estudar a aproximação, ó, de forma crescente, da esquerda para a direita, tendendo a 2, e de forma decrescente, da direita para a esquerda, tendendo a 2. Ou seja, vamos estudar os limites laterais. Logo, limite g de x menos g de 2 sobre x menos 2, quando a variável x tende a 2, vai ser igual ao quê? A limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2, quando a variável x tende a 2 pela direita. Isso a gente já calculou do item anterior. Nós obtivemos como valor 1. 1 foi o limite. E limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2, quando a variável x, né, tende a 2 agora, só que pela esquerda, ou seja, se aproxima de 2 de forma crescente, a partir de valores inferiores a 2. Agora, observando aqui, ó, a lei de formação da nossa função, a gente sabe, ó, que para x menor que 2, a g de x vale quanto? X ao quadrado sobre 2. Portanto, para resolver aqui, a gente vai considerar o seguinte, ó. Limite de x ao quadrado sobre 2 menos g de 2. G de 2 é quando o x da nossa g de x for igual a 2. Então vai ter o quê? 2 ao quadrado sobre 2 sobre x menos 2, quando a variável x agora, ó, se aproxima de 2 pela esquerda, partindo de valores menores do que 2, de forma crescente. Então vamos lá, ó. Nós vamos ter o quê? Ó? 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. MMC aqui entre, ó, essa diferença, x ao quadrado sobre 2 menos 2. MMC vai ser o quê? 2. 2 dividido por 2, 1 vezes x ao quadrado. 2 vezes menos 2, menos 4, né? 2 vezes menos 2, menos 4. Então vamos ficar com x ao quadrado menos 4 sobre 2 sobre x menos 2, quando a variável x, né, o limite da variável x, se aproxima de 2 pela esquerda, de forma crescente, a partir de valores menores do que 2. Prosseguindo, vamos ter o seguinte, ó. Vou escrever esses dois valores em forma de fração. Então vou ter, ó, x ao quadrado menos 4 sobre 2 sobre x menos 2 sobre 1. Agora, propriedade de divisão com fração. Sempre que eu estou dividindo uma fração ou um valor qualquer por uma fração, o que ocorre com a fração que está dividindo o valor? Ela passa para cima invertido multiplicando, ou seja, o seu numerador vira denominador, o seu denominador vira numerador, e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 4 vezes 1 dá x ao quadrado menos 4. 2 vezes x menos 2 vai dar 2 vezes x menos 2. Cheguei aqui, observe que eu ainda possuo aqui uma indeterminação. Se eu substituir aqui, ó, na variável x, o valor qual o limite dela está tendendo, que é 2, eu vou ter o quê? 0 sobre 0, porque eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Vezes 2, 0. Vai dar 0 sobre 0, isso vai ser indeterminado. Para sair dessa indeterminação, eu tenho que mudar essa configuração aqui, ó, desse x ao quadrado menos 4. E para fazer isso, eu posso recorrer aqui a duas propriedades. A primeira propriedade que eu vou recorrer é a de produtos notáveis, que é a da diferença entre dois termos elevado ao quadrado. Diz o que? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Considerando, ó, que x ao quadrado menos 4 é igual a x ao quadrado menos 2 ao quadrado, porque, ó, 2 ao quadrado não é 4, então eu posso dizer, ó, que 4 é igual a 2 ao quadrado. Aplicando a propriedade, eu posso, então, com isso, dizer o quê? Ó? Que x ao quadrado menos 4 é igual a x ao quadrado menos 2 ao quadrado, e isso é igual a x mais 2 vezes x menos 2. Agora, se você não for bom com produtos notáveis, não dominar essa propriedade básica, você terá que ir por um outro caminho, que é esse caminho aqui, ó. O que eu vou dizer? Vou dizer o seguinte, ó. Tem aqui o nosso limite tende a 2. Então, eu vou dizer, ó, x igual a 2. Então, x menos 2 igual a 0. Porque, ó, peguei o 2, passei para o outro lado aqui, ó. Passei para o mesmo lado da igualdade onde se encontra x. Então, o sinal aqui de 2 vai inverter. Se desse lado está positivo, do outro lado ficar negativo. Então, x menos 2 igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, x menos 2, e vou usar para dividir aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Com isso, eu vou ter o quê? Ó? X ao quadrado mais 0x menos 4 dividido por x menos 2. Agora, vamos lá. Por qual valor eu tenho que multiplicar x para eliminar x ao quadrado? Bom, por x. Então, vamos x vezes x.
x ao quadrado. Só que quando eu passo para o lado de cá, vai inverter o sinal desse produto. Ou seja, se eu multipliquei aqui e deu positivo, passei para o outro lado e ficou negativo. Então vai ficar menos x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, mas passa para cá, inverte o sinal, mais 2x. Agora, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 0x mais 2x, 2x. Baixa aqui o menos 4, logo 2x menos 4 dividido por x menos 2. Agora, por quanto eu tenho que multiplicar x para eliminar esse 2x? Bom, por 2. Então, 2 vezes x, 2x positivo. Só que eu passo para cá, inverte o sinal, vem negativo, menos 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Só que vem para cá, inverte o sinal, mais 4. 2x menos 2x, 0. Menos 4 mais 4, 0. Agora lembre-se da regra básica de divisão, que diz o seguinte. Quando nós temos uma divisão cujo resto é 0, o valor do dividendo é igual ao quê? É igual ao produto do divisor vezes o quociente. Portanto, x ao quadrado menos 4 vai ser igual ao quê? A x mais 2 vezes x menos 2. Logo, eu venho aqui e substituo x ao quadrado menos 4 por x mais 2 vezes x menos 2. Agora perceba, eu tenho x menos 2 no numerador dessa fração. Eu tenho no denominador, posso dividir um pelo outro, vai dar 1. 1 vezes x mais 2 sobre 2 dá x mais 2 sobre 2. Cheguei aqui, saí da indeterminação, então vou substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, ou seja, está se aproximando, que é 2 pela esquerda. Então vou ter 2 pela esquerda mais 2 sobre 2. Isso vai ser igual ao quê? A 2 mais 2 sobre 2, isso dá 4 sobre 2, 4 sobre 2 é 2. Então o limite lateral pela esquerda dessa função, quando ela se aproxima de 2 pela esquerda de forma crescente, é 2. Logo, nós vamos ter isso aqui. Agora, observe, os limites laterais têm resultados diferentes. Se eu me aproximo de 2 de forma decrescente pela direita, o valor do limite é 1. Se eu me aproximo pela esquerda, o valor do limite é 2. Logo, isso quer dizer o quê? Que a função não é contínua no valor ao qual o limite está tendendo. Portanto, o limite não existe, pois os limites laterais são diferentes. Logo, a função não é contínua no valor ao qual o limite está tendendo. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem isso, eu vou construir o gráfico. Vou pegar aqui as duas funções. Quando a minha g de x menos x é menos g de 2 sobre x menos 2 se aproxima de 2 pela direita. Quando eu resolvi aqui o exercício, quando saí da indeterminação, quando eu estava aqui resolvendo essa aproximação de 2 pela direita, eu cheguei numa forma aqui da função que ela tomou a forma dessa constante, que é 1. E lembre-se, o limite de uma constante é a própria constante. Isso quer dizer o quê? Que o valor da constante é o único correspondente em y que vai haver para qualquer valor de x. Logo, para x igual a 2, y vai ser igual a 2. Para x igual a 3, y vai ser igual a 3. Para x igual a 4, y vai ser igual a 4. Agora, por que eu comecei como valor para x com 2? Simples, porque quando eu estou me aproximando de x pela direita, eu estou aqui, lembre-se da regra de formação da função. A g de x é igual a x, e essa forma de g de x, ela vale para qualquer valor de x que seja maior, ou no mínimo igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que nessa configuração da g de x, 2 faz parte do domínio da função. Agora, nessa segunda configuração aqui, que é para aproximação pela esquerda, para valores menores do que 2, ou seja, g de x é igual a x ao quadrado sobre 2 para valores menores do que 2. Ou seja, não é menor ou no máximo igual, é menor. Logo, nessa forma aqui, 2 não faz parte do domínio da função g de x. Só faz parte na primeira forma aqui, que tem sinal de igualdade. Por isso aqui eu comecei com 2. 2 aqui é o valor mínimo que a função g de x tem quando eu estou me aproximando de 2 de forma decrescente pela direita. Agora, y igual a x mais 2 sobre 2. Por quê? Essa é a fórmula aqui que eu obtive quando saí da indeterminação. Ao estudar a aproximação da função de 2, que era o valor ao qual o limite da variável estava tendendo, de forma crescente pela esquerda. Eu obtive essa configuração aqui. Então, para x igual a 1,99. Por que 1,99? Simples, porque 2 aqui não faz parte do domínio da função quando ela tem essa configuração.
Aqui, ó, essa configuração é válida para valores menores do que 2. Então, vou ter o que, ó? Quando x for igual a um valor muito próximo de 2, eu vou ter como resposta em y 1,995. Quando x for igual a 1, eu vou ter como resposta 1,5, ou seja, o correspondente de y para x igual a 1 vai ser 1,5. Correspondente de y para x igual a 0 vai ser 1. Correspondente em y para x igual a menos 1 vai ser o quê? Meio, ou 0,5. Com esses dados, eu construo o gráfico. E eu vou ter esse gráfico aqui, ó. E observe, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda de forma crescente, o que eu vou ter? Para x igual a 1,99, eu vou ter o quê? Como correspondente em y? 1,995. Quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, o limite é diferente de quando eu me aproximo de 2 pela direita, porque o limite de 2 pela direita é 1. O limite de 2 pela esquerda, ele vai se aproximando de 2, ele vai se aproximando, mas qual é o correspondente em y? 1,995. É perto de 2, mas não é 2. Se eu botar aqui, ó, um número mais próximo de 2, por exemplo, 1,999. Eu não vou chegar em 2, em y. Aí você fala, mas calma aí, por que você não pode botar 2 aqui no lugar do x? Simples, gente. Eu não posso botar 2, porque 2 não faz parte do domínio da função quando ela tem essa configuração. É por isso. Então, observe, esse limite aqui, ó, igual a 2, é um limite aproximado. Mas observe, ó, mesmo se não fosse, mesmo se aqui fosse, ó, se eu escrevesse aqui 1,999999 no lugar desse 2, ainda seria o quê? Um valor diferente do limite que eu obtive quando eu me aproximei de 2 pela direita, que foi 1. Portanto, ó, o limite continua ali, ó, não existindo. O limite não existe aqui, ó, porque os limites laterais são diferentes. A função não é contínua nesse ponto. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.